Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Nós vamos seguir a nossa playlist de Física para o ensino médio. Dentro do estudo da termologia, nós chegamos à termodinâmica e na termodinâmica estamos vendo agora o chamado ciclo de Carnot. Fizemos um vídeo anterior comentando a respeito desse tipo de máquina. Então, Carnot desenvolveu um tipo de máquina térmica. Máquina térmica são aquelas que funcionam a partir da energia gerada pelo calor. Então ele criou um processo, uma ideia de máquina que pode dar um rendimento máximo, uma vez que grande quantidade de energia é perdida num processo produtivo quando nós temos as chamadas máquinas térmicas. Então Carnot criou uma ideia, um projeto que serve de modelo em que pode-se obter o que ele chama de rendimento máximo. Então é disso que está sendo falado aqui. Uma máquina de Carnot tem rendimento de 40%. A fonte fria está a 7 graus Celsius. Quantos graus precisamos elevar a temperatura da fonte quente para que o rendimento seja 50%? Então aqui tem um esqueminha para a gente entender. Aqui tem uma fonte quente, ela vai gerar uma quantidade de energia, uma parte vai ser trabalho, então aqui nós vamos ver o rendimento a partir desse trabalho, e outra parte é perdida. Ela vai para uma chamada fonte fria, também pode ser chamado de calor rejeitado. Então, aqui eu tenho o total do calor. Então, vamos observar o seguinte, ele disse que a temperatura da fonte fria está a 7 graus Celsius. A temperatura da fonte quente nós não conhecemos, mas ele pergunta quantos graus precisam elevar a temperatura da fonte quente para que o rendimento seja 50%. Vamos pensar o seguinte, vamos voltar aqui na fórmula do rendimento, que a gente já mostrou. Rendimento. Nós temos aqui o rendimento com esse símbolo, é igual a 1 menos o T2 dividido pelo T1. Aqui nós temos então, isso aqui significa rendimento, o T2 é a temperatura absoluta da fonte fria. O T1 é a temperatura absoluta da fonte quente. Então, pessoal, nós vamos fazer a substituição dos dados que ele deu e vamos encontrar o T1 quando o rendimento for 40%. Depois vamos repetir o processo e vamos encontrar o T1 quando o rendimento for 50%. E aí nós fazemos a comparação, porque o T1 é a temperatura da fonte quente. Então ele quer saber quanto tem que ser elevada essa temperatura. Eu preciso saber primeiro quando o rendimento é 40%, depois quando o rendimento é 50% e fazer a comparação. Essa é a ideia. Então vamos lá. Está dizendo que está rendendo 40%. Pessoal, aqui vai substituir. Ou você coloca 40 sobre 100 ou na forma decimal, 0,40. Então aqui está os 40%, igual a 1 menos o T2. T2 é a temperatura da fonte fria. Está aqui, fonte fria, 7 graus Celsius. Porém, eu não posso colocar graus Celsius, tem que colocar Kelvin. Como que fica, pessoal? Graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Eu vou isolar o Kelvin para ficar mais fácil. Então, C, e esse aqui muda de sinal, 273, ok? Então, eu quero saber em Kelvin. Eu tenho aqui 7 graus Celsius, mais 273, agora está em Kelvin. 280. Bom, você tem outras maneiras de fazer essa conta aí. 280, então eu vou trocar. 280 está na fonte fria, dividido por T1. Ok, tem que ter atenção aqui nessa operação. Esse aqui, que está dividido, tem que multiplicar tanto esse termo quanto esse. É regra da matemática. Então, T1 vezes 0,4 fica 0,4T1 igual. T1 vezes 1, 1T1. Esse 1 nem precisa aparecer, é automático que tem 1 aqui. E aqui tudo bem, 280 fica como está. Agora vamos juntar os termos semelhantes. Eu tenho 0,4T1 e esse vem para cá, vem negativo. É 1T1. Aí fica igual a menos 280. Bom, fazendo essa conta aqui, vai dar 0,6. T1
porque aqui é 1 menos o 0,4, mas essa parcela é maior, então prevalece o sinal dela. Então é negativo, igual a menos 280. Bem, então agora eu vou isolar o T1. Então eu vou dividir menos 280 por menos 0,6. De qualquer maneira, com calculadora ou na mão, rapidinho, você chega a esse resultado aqui. Dá 466,666. Vamos por 467. Agora está... A temperatura sabe que está em Kelvin. 467 Kelvin. Ok. Então, quando o rendimento é 40%, essa máquina tem uma fonte quente de 467 Kelvin. É isso que a gente precisava saber. 467 Kelvin. Agora eu quero saber quando o rendimento for 50. Então eu vou repetir tudo de novo. Vamos ver agora quando o rendimento é 50%. Então, novamente, vamos substituir aqui, ó, olhando aqui. Então, no lugar desse N estilizado aí, é uma letra grega, nós vamos colocar 0,5, ok? Já estou pondo direto ali, igual a 1 menos, sabemos que o T2, que é a temperatura da fonte fria, é 280, é a mesma coisa aqui. E agora eu quero saber o T1, essa nova situação. Essa divisão é só aqui, ó. Então, novamente, vai passar multiplicando 0,5 T1 igual T1 vezes 1 T1 menos 280. Vamos lá, então. Agora esse vem para cá, então vai ficar 0,5 T1 menos 1 T1 igual a menos 280. Aqui, ó, é 1 menos 0,5, vai dar 0,5 T1, só que negativo. Essa parcela é maior, prevalece o seu sinal. Matemática bem fundamental. Muito bem, agora o T1, vamos isolar, é menos 280 dividido por 0,5, negativo também. Dividindo isso aqui, nós vamos ter 560. T1 vai ser 560. Positivo. 560 Kelvin. Então, agora nós podemos comparar. Ele quer saber em quanto deve ser elevada a temperatura da fonte quente para que o rendimento seja 50%. Então, é isso aqui menos aquilo ali. Quantos graus precisamos elevar a temperatura da fonte quente para que o rendimento seja 50%? Então eu coloquei aqui, ó, a temperatura da fonte deve ser elevada. Eu encontrei um T1, ou seja, a temperatura da fonte quente para um rendimento de 50%, 560 Kelvin. Para um rendimento de 40%, a temperatura da fonte quente, 467. É essa a diferença aqui, ó. Isso dá exatamente 93 Kelvin. Então, enquanto precisa ser elevada, não é só achar o resultado, é ver a diferença. Aí está, pessoal. Você viu que nós aplicamos a fórmula do rendimento e conseguimos achar a resposta. Aí está, pessoal, então mais um exercício resolvido. Dentro da termodinâmica, nós abordamos agora o exemplo das máquinas térmicas conforme o ciclo de Carnot. Deixe like, compartilhe, faça a inscrição, acione o sininho e receba todas as postagens. Se você incentiva o nosso trabalho, você mostra para a plataforma a relevância desse conteúdo. Veja os próximos vídeos. Até mais!